Bom, o vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte, eu quero conversar a respeito de Sérgio Moro, certo? E para começar esse vídeo aqui, eu já vou lhe pedir, deixe seu gostei, se você puder se inscreva, enfim, dê uma força, certo? Porque quando você faz isso, ajuda um monte. E para falar a respeito de Sérgio Moro, é o seguinte. Você já deve ter ouvido falar na Operação Lava Jato. Afinal de contas, é uma operação, investigação policial que já acontece aqui no nosso país há mais de 3 anos. E essa operação policial, ela colocou, assim, no cenário do país, vários rostos. Você conheceu político, você conheceu empreiteiro, você conheceu empresário, você conheceu muitas pessoas, porque foi uma investigação que tomou conta do país inteiro. E essa investigação, ela teve um dado assim muito curioso, porque saiu ali daquele eixo Rio-São Paulo e a coisa foi lá para o Paraná, Curitiba. Inclusive, algumas pessoas de maneira até assim irônica se referiam agora ao Paraná, por conta da Lava Jato, como sendo a República de Curitiba. Não existiria mais República do Brasil, agora era República de Curitiba. E entre os vários rostos, as várias pessoas que nós passamos a conhecer por conta de tudo isso, houve, na época, o juiz, o tal do Sérgio Moro. Esse tal de Sérgio Moro, ele atuou, ele fez, ele aconteceu, ele fez assim, ele fez assado, se empenhou em combater sonegação, combater corrupção, enfim. E as pessoas, os brasileiros, ficaram muito assim entusiasmados com aquele cara. Um cara, né, que vendeu aquela imagem de um cara simples, um cara na moral, enfim, e que estava realmente disposto a colocar um freio, a colocar um fim na corrupção, na sonegação, na bandidagem aqui no nosso país. E ele angariou realmente bastante simpatia, tanto que muitas pessoas, quer dizer, ou melhor, vou fazer aqui uma ressalva, alguns dos candidatos ali em 2017, 2018, eles não escondiam que, se caso viesse a vencer a eleição, eles iriam convidar o tal do Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Entre esses candidatos estava o também candidato na época, Jair Bolsonaro. E de fato Bolsonaro venceu, convidou Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Só que a partir daí começou a acontecer algumas coisas. Eu vou levantar aqui um segundo para ficar mais confortável. Começou a acontecer algumas coisas em relação a esse Sérgio Moro que, na minha opinião, foi decepcionante. Não sei a sua, mas eu achei que Sérgio Moro, na qualidade de ministro da Justiça e Segurança do país, começou a se tornar um cara que gerou decepção. A gente esperaria ele mais dele. Agora que ele era ministro com mais poderes, com mais possibilidades, com mais orçamento, com mais recursos, a gente achou que o combate à corrupção, a prender ladrão, a prender vagabundo, principalmente os grandes ladrões, os grandes vagabundos, ia ser uma coisa assim espetacular. E no fim das contas não foi, cara. Na minha sincera avaliação, não foi. E eu quero citar aqui 4 coisas que para mim pesaram muito
para que Sérgio Moro, na condição de ministro, fosse uma verdadeira decepção para o país. A primeira coisa, eu vou olhar aqui em minhas anotações. Ele colocou uma pessoa dentro do governo, uma mulher chamada Ilona Zabor, e essa mulher é uma desarmamentista, e mais do que desarmamentista, ela é ligada 100% com o povo do PSDB. Ela é ligada com o Fernando Henrique, ela é ligada com Serra, com Aécio, com Álvaro Dias, com Tasso Gereissati, enfim, com todos aqueles caras do PSDB, com Dória, com Eduardo Leite, enfim, ele conseguiu plantar essa mulher lá dentro do governo. Uma desarmamentista, lembrando que Jair Bolsonaro, em campanha, sempre falava na possibilidade de revogar o Estatuto do Desarmamento e deixar que o povo escolhesse se iria querer ou não ter arma. Pois bem, segundo ponto que para mim foi uma decepção. Moro, ele, de alguma forma, ele começou a repassar informações do governo para a Rede Globo e para aquele blog, um tal de Antagonista. Geralmente você via lá a Rede Globo com aquela famosa chamada dela, né? O famoso exclusivo, o tempo todo esse exclusivo, e tome-lhe informações do governo, coisas que aconteciam nos bastidores, situações, enfim. Como é que a Globo estava tendo acesso a essas informações, a tudo isso? Como é que aquele blog Antagonista, que é um opositor do governo, estava tendo acesso a essas informações? Sérgio Moro, ele estava conseguindo fazer um verdadeiro tráfico de informação, pegando coisas já que ele estava lá dentro e passando para esses caras, passando para a Rede Globo e passando também para o tal do Antagonista. A terceira coisa que, na minha opinião, foi gravíssima. Inclusive eu já fiz na época até vídeos comentando essa situação gravíssima. Sérgio Moro, ele praticamente chantageou o presidente. Foi aquele caso lá relacionado com a Polícia Federal. Quem é que vai ser o diretor-geral da Polícia Federal? E aí Sérgio Moro, ele lutou para que o amigo dele na época, Maurício Valeixo, fosse o indicado para comandar a Polícia Federal. Aí nesse caso aqui, cabe fazer um parêntese, que é o seguinte: a Polícia Federal, ela é ligada com o Ministério da Justiça, beleza? Só que a Polícia Federal, ela não pede permissão, ela não pede licença para o ministro da Justiça para fazer investigações, para fazer prisões, para fazer nada. Apesar de ser ligada, ela não é subordinada, ela não bate lá na porta do ministro da Justiça para perguntar: ministro, eu posso ir ali investigar aquele cara, eu posso investigar aquele politiqueiro, eu posso investigar aquele assessor, eu posso investigar. Ela não pede, ela vai lá e faz. E muitas vezes o próprio ministro, ele só fica sabendo das coisas depois que o carro já andou praticamente mais de 90%. É aí que ele fica sabendo das operações que a Polícia Federal realizou ou está prestes a realizar. E aí Sérgio Moro, ele precisava de uma pessoa de confiança dele lá dentro, para contar para ele o que estava para acontecer, para que ele pudesse então repassar para os, enfim, os amiguinhos dele lá do PSDB, da Rede Globo e tal. Aí ele praticamente chantageou o presidente, porque a função de diretor-geral da Polícia Federal é uma prerrogativa por lei
do presidente. O presidente que escolhe a pessoa que vai ser esse diretor. E aí ele falou para o presidente, não, vamos fazer uma coisa assim. Você me indica para o STF e eu deixo você escolher o nome que vai comandar a Polícia Federal. Praticamente ele chantageou o presidente, uma coisa gravíssima. E a quarta coisa que para mim fez dele um cara assim, um ministro medíocre. Deixa eu olhar aqui minhas anotações. Assim, ele apoiou a ditadura do tal do Covid. Lembra dessa coisa de Covid, de pandemia, de fica em casa, de governador mandando fechar empresa, prefeito, não sei o que lá, você não podia andar aqui na rua, você não podia andar aqui na praça, você não podia andar na praia, porque você era preso, você era algemado, você era isso, você era aquilo. Aí ele apoiou isso daí, cara. Em momento nenhum você não viu Sérgio Moro criticando, indo em cima de governador, de prefeito, se indignando, vendo pessoas inocentes aqui na praça, ali na rua, na beira da praia, em qualquer lugar, sendo presa, sendo abordado pela polícia como se fosse um bandido, um traficante, um vagabundo, de maneira às vezes ríspida, de maneira brutal. E você não viu ele se colocando contra isso aí. Muito pelo contrário, existe um vídeo dele até onde ele fala assim, com aquela voz lá de Maria Mole dele, que porque é preciso ver aí, porque às vezes é preciso obedecer ao OMS, é preciso obedecer a Rede Globo, é preciso obedecer a ONU, é preciso obedecer o Partido Comunista Chinês, não dá pra ficar na rua, enfim, aquela voz de Maria Mole dele. Aí, diante desses 4 pontos que eu citei aqui, vou recapitular rapidamente. Colocou desarmamentista dentro do governo, repassou informações do governo sigilosas para a Rede Globo, tentou chantagear o presidente, apoiou a ditadura do Covid. Diante desses pontos negativos, então ele percebeu em dado momento que não havia mais clima para ele dentro do governo. Aí ele fez aquele espetáculo e pediu demissão, acusou o presidente de... Eu me demiti porque o presidente estava querendo interferir na Polícia Federal. Só que quando ele foi chamado para provar essa acusação, ele não conseguiu provar. E a partir daí a carreira de Sérgio Moro foi descendo aqui a ladeira, foi descendo, foi afundando. Porque quando ele saiu do governo, ele arranjou um emprego como colunista da Globo, escrevendo lá uma pataquada e tal. A Globo imaginou que iria ter milhares de pessoas interessadas em ir lá no site dela para ver o que Sérgio Moro estava falando, escrevendo e tal. Enfim, colocou até a assinatura paga para que você pudesse acessar esse conteúdo. Foi um fracasso total, praticamente ninguém. Aí ela resolveu liberar o acesso, e esse acesso simplesmente liberado continuou na mesma, ninguém ia lá para ver, enfim. Dessa forma, para você ver como o prestígio dele estava descendo a ladeira, ele se tornou aquele cara que contradisse o que ele havia falado lá atrás. Porque lá atrás, existem informações aqui na internet, várias, ele prometeu que ele nunca iria se envolver com política. Ele disse, a minha vida, o meu sangue é a magistratura. E ele acabou se envolvendo na política, agora já está se lançando como candidato, anda falando umas bobagens por aí, tuitando besteira por aí, etc. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, certo? E pronto. Esse é o tal de Sérgio Moro, o homem que tinha
tudo, tudo para ser um cara grande. Aí, nesse ponto daqui, vale a pena ressaltar uma coisa que geralmente eu falo nos vídeos que eu faço. É que a esquerda, ela é burra, cara. Mas pensa uns seres burros, burros mesmo, é a esquerda. Sérgio Moro, com todo aquele prestígio que ele tinha ao lado de Jair Bolsonaro, ele tinha tudo para ser um governador, um prefeito, vice-presidente, senador, deputado, tudo. O mundo estava aqui, ó, na palma da mão dele. Tudo, tudo, tudo. O Brasil praticamente 90% estava abraçando aquele cara. E o que é que o burro resolve fazer? Resolve jogar tudo para cima, tudo para lá e vai se aliar com a esquerda. E hoje está aí, tentando ser presidente, enfim, está aí, afundando cada vez mais. É bem capaz de no futuro até esse cara, de repente até se aliar com o PT, enfim, porque com o PSDB ele já é aliado há muito tempo e é bem capaz de no futuro ele até se aliar com o PT de Lula, enfim, para se afundar cada vez mais. Nós vamos ficar de olho porque nós já estamos em fim de ano, a partir do ano que vem eleições e o clima vai ficar cada vez mais efervescente e nós vamos precisar falar dele e de outros candidatos, está certo? Vídeo então concluído aqui, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha compreendido, ok? O que eu pedi lá no começo, vou tornar a repetir. Se você puder, dê o seu gostei, se inscreva. Quando você faz isso, ajuda um monte. Se puder também, deixe seu comentário. Enfim, dá uma força, beleza? Hoje é quinta-feira, é isso mesmo, quinta-feira. Já estamos nos aproximando, final de semana, então já vou aproveitar também para te desejar um excelente final de semana. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Muitíssimo obrigado.